Você olha no espelho e percebe que seus dentes não são mais os mesmos de 10 anos atrás. Talvez um deles esteja um pouco mais longo porque a gengiva recuou. Talvez você sinta uma mobilidade sutil que não existia antes. Talvez aquele espaço entre os dentes tenha aumentado sem você perceber. E então bate aquele medo silencioso. Será que vou perder meus dentes? Será que é inevitável? Será que daqui a alguns anos vou precisar de dentadura como meus pais precisaram? E a verdade mais cruel é que a maioria das pessoas aceita a perda de dentes como se fosse destino, como se fosse uma consequência natural de envelhecer. Elas veem os pais, os avós, os amigos perdendo dentes e pensam que não tem jeito, que vai acontecer com elas também. Mas isso é uma mentira gigantesca que precisa ser desfeita agora. Perder dentes não é normal, não é inevitável e definitivamente não precisa acontecer com você se você souber exatamente o que fazer. A realidade é que seus dentes foram feitos para durar a vida inteira. O problema não está nos dentes em si. Está nas doenças que os destroem silenciosamente ao longo de décadas. E essas doenças são completamente evitáveis se você entender como elas funcionam e o que precisa fazer para impedi-las de avançar. Vamos revelar agora, sem rodeios, a forma correta e definitiva de proteger seus dentes e garantir que você chegue aos 80, 90 anos com seu sorriso natural intacto. Primeiro, você precisa entender que existem apenas duas causas principais de perda de dentes na terceira idade: cárie e doença periodontal. Tudo mais, traumas, fraturas, problemas de canal, no final das contas se resume a essas duas vilãs, e ambas são causadas por bactérias que vivem na sua boca. Então, a estratégia fundamental para não perder dentes é controlar essas bactérias de forma implacável todos os dias, pelo resto da sua vida. Vamos começar pela doença periodontal, que é a principal responsável pela perda de dentes depois dos 50 anos. A doença periodontal é uma infecção crônica das gengivas e do osso que sustenta os dentes. Ela começa com gengivite, aquela inflamação leve que causa vermelhidão e sangramento ao escovar. A maioria das pessoas ignora completamente esse sinal. Acha que é normal, que todo mundo tem. Não é normal. Gengiva saudável não sangra. Se a sua sangra, já existe inflamação. E se você não tratar, essa gengivite evolui para periodontite. Na periodontite, as bactérias penetram abaixo da gengiva, formando bolsas profundas entre a gengiva e o dente. Dentro dessas bolsas, protegidas da sua escova, as bactérias liberam toxinas que destroem o ligamento periodontal e o osso ao redor do dente. Com o tempo, o dente perde sustentação, começa a ficar mole e eventualmente cai ou precisa ser extraído. E o pior, esse processo acontece sem dor na maioria dos casos. Você pode estar perdendo o osso há anos sem sentir absolutamente nada. Então a primeira regra de ouro para não perder dentes é: nunca ignore sangramento gengival. Se suas gengivas sangram ao escovar ou usar fio dental, procure um dentista imediatamente. Quanto mais cedo você tratar a doença periodontal, mais simples é o tratamento e melhores são os resultados. No estágio inicial de gengivite, uma limpeza profissional e melhora na higiene resolvem completamente. Mas se você deixar evoluir para periodontite avançada, pode precisar de cirurgia, enxertos e mesmo assim não há garantia de salvar todos os dentes. A segunda regra de ouro é dominar completamente a técnica correta de higiene bucal. E aqui está o problema. A maioria das pessoas acha que sabe escovar os dentes, mas está fazendo errado há décadas. Escovar os dentes não é passar a escova rapidamente e pronto. Você precisa escovar cada superfície de cada dente, dedicando pelo menos 2 minutos inteiros à escovação. 2 vezes por dia no mínimo. Use uma escova de cerdas macias. Escovas duras machucam a gengiva e causam retração gengival, expondo a raiz do dente que é muito mais vulnerável a cáries.
Coloque a escova inclinada em 45 graus em relação à gengiva e faça movimentos curtos e suaves, vibratórios ou circulares. Nunca movimentos horizontais agressivos de vai e vem. Escove a superfície externa, a interna e a de mastigação de todos os dentes. Não esqueça os dentes do fundo, que são os mais difíceis de alcançar e os primeiros a ter problema. E aqui vem a parte que mais de 70% das pessoas pulam: o fio dental. Você pode escovar perfeitamente 3 vezes por dia e ainda assim desenvolver cáries e doença periodontal se não usar fio dental. Por quê? Porque a escova não alcança o espaço entre os dentes, onde as bactérias se acumulam, a placa se forma e as doenças começam. O fio dental é absolutamente inegociável se você quer manter seus dentes. Use fio dental pelo menos uma vez por dia, de preferência à noite antes de escovar. Pegue um pedaço de aproximadamente 40 centímetros, enrole nas pontas dos dedos médios, deixando uns 5 centímetros de fio esticado entre eles. Deslize o fio suavemente entre os dentes, curve-o em formato de C ao redor de cada dente e mova para cima e para baixo, entrando um pouco abaixo da gengiva. Faça isso em todos os espaços, inclusive atrás dos últimos dentes. Se você tem dificuldade para manusear o fio tradicional, use passadores de fio com haste, são muito mais fáceis. Existe também a opção de escovas interdentais para espaços maiores entre os dentes e irrigadores orais que usam jatos de água para limpar. Irrigadores são particularmente úteis se você tem doença periodontal, usa aparelho ortodôntico, tem pontes ou implantes. Eles não substituem o fio dental completamente, mas são um complemento excelente. Agora vamos falar de pasta de dente. Use sempre pasta com flúor. O flúor é o ingrediente mais importante porque fortalece o esmalte e previne cáries. Não caia nessas modas de pastas naturais sem flúor, a menos que tenha uma razão médica específica. Seus dentes precisam de flúor, especialmente depois dos 60, quando o risco de cárie aumenta. E tem mais uma coisa crucial que quase ninguém faz: limpar a língua. Sua língua acumula bactérias, células mortas e restos de comida, formando aquela camada branca ou amarelada que você vê. Essas bactérias contribuem para a doença periodontal, cáries e mau hálito. Use um limpador de língua ou a própria escova para raspar a língua todos os dias, de trás para frente, até que ela fique rosada e limpa. Terceira regra de ouro: vá ao dentista regularmente para limpeza profissional e avaliação. Não importa quão bem você escove em casa, placa bacteriana endurece e se transforma em tártaro, que só pode ser removido com instrumentos profissionais. O tártaro é como uma casca de pedra grudada nos dentes, especialmente abaixo da gengiva, e é impossível de tirar em casa. Se você deixar o tártaro acumular, ele serve de base para mais bactérias se instalarem, e a doença periodontal avança rapidamente. O ideal é fazer limpeza profissional a cada 6 meses, se sua boca está saudável. Mas se você já tem ou já teve doença periodontal, pode precisar de limpezas a cada 3 ou 4 meses. Durante essas consultas, o dentista também examina seus dentes procurando cáries iniciais, verifica o estado das suas restaurações antigas, avalia a saúde das gengivas, medindo a profundidade das bolsas periodontais e identifica problemas antes que se tornem graves. Muita gente adia ir ao dentista porque não sente dor, ou porque acha caro, ou porque tem medo. Mas deixa eu te falar uma verdade brutal. Tratamento preventivo é infinitamente mais barato, mais simples e menos doloroso do que tratamento corretivo. Uma limpeza custa uma fração do que custa tratar uma doença periodontal avançada ou fazer implantes para substituir dentes perdidos. E quanto ao medo, dentistas modernos têm técnicas e anestesias que tornam os procedimentos muito mais confortáveis do que eram décadas atrás. Quarta regra de ouro:
Cuide da sua saúde geral, porque ela impacta diretamente a saúde da sua boca. Diabetes mal controlado é um dos maiores inimigos dos seus dentes. Glicose elevada no sangue prejudica a circulação, enfraquece o sistema imunológico e cria um ambiente favorável para infecções na boca. Pessoas com diabetes têm risco muito maior de desenvolver doença periodontal grave e perder dentes. Se você tem diabetes, controlar rigorosamente a glicemia não é opcional. É questão de salvar seus dentes. Pressão alta, colesterol elevado, doenças cardíacas, tudo isso está conectado com a saúde bucal. Estudos mostram que a doença periodontal aumenta o risco de problemas cardiovasculares. As bactérias da boca podem entrar na corrente sanguínea e causar inflamação nas artérias. Então, cuidar dos dentes é cuidar do coração também. Osteoporose é outro fator crítico. Essa doença que enfraquece os ossos do corpo todo também afeta o osso da mandíbula e maxila que sustentam seus dentes. Se você tem osteoporose, você perde densidade óssea na boca também, tornando mais fácil a progressão da doença periodontal e a perda de dentes. Trate a osteoporose adequadamente. Tome suplementos de cálcio e vitamina D, conforme orientação médica. Faça exercícios de resistência. Tudo isso ajuda a preservar o osso que sustenta seus dentes. Quinta regra de ouro: elimine hábitos destrutivos. Se você fuma, pare agora. O cigarro é devastador para sua boca. Ele diminui o fluxo sanguíneo para as gengivas, prejudica a resposta imunológica, acelera a perda óssea e aumenta absurdamente o risco de doença periodontal e câncer oral. Fumantes perdem dentes em média 10 a 15 anos mais cedo que não fumantes. Não existe meio termo aqui. Você precisa parar de fumar se quer manter seus dentes. Álcool em excesso também prejudica. Ele desidrata a boca, diminui a produção de saliva e irrita os tecidos. Bebidas alcoólicas frequentes aumentam o risco de cáries e doença periodontal. Não estou dizendo que você não pode nunca beber, mas moderação é fundamental. Ranger ou apertar os dentes, o bruxismo, coloca pressão enorme sobre os dentes e o osso ao redor, podendo causar fraturas, desgaste e acelerar a perda óssea. Se você range os dentes, especialmente durante o sono, use uma placa de proteção noturna feita sob medida pelo dentista. Essa placa absorve a força e protege seus dentes de danos irreversíveis. Sexta regra de ouro: alimentação inteligente. Açúcar é o combustível das bactérias que causam cárie. Toda vez que você come açúcar, as bactérias se alimentam dele e produzem ácidos que atacam o esmalte dos dentes. Se você está constantemente beliscando doces, tomando refrigerante, comendo carboidratos refinados, você está criando um ambiente perfeito para cáries. Limite açúcar, evite ficar comendo ou bebendo coisas doces ao longo do dia. Se for comer doce, coma de uma vez e escove os dentes depois, em vez de ficar beliscando o dia todo. Por outro lado, alimentos ricos em cálcio, fósforo e vitaminas fortalecem os dentes. Leite e derivados, peixes, vegetais verdes, nozes são excelentes. Alimentos crocantes e fibrosos como maçã, cenoura, aipo, estimulam a produção de saliva e fazem uma limpeza mecânica nos dentes. Água é fundamental. Mantenha-se hidratado para que sua saliva funcione adequadamente, protegendo seus dentes. Sétima regra de ouro: proteja seus dentes de traumas. Use protetor bucal se você pratica esportes de contato ou atividades com risco de impacto. Uma pancada forte pode quebrar ou deslocar um dente, e dependendo da gravidade, você pode perder o dente. Não use seus dentes como ferramenta para abrir embalagens, cortar fios, segurar objetos. Seus dentes são feitos para mastigar, não para substituir tesoura ou alicate. Oitava regra de ouro: trate problemas assim que aparecem. Se você tem uma cárie pequena, trate imediatamente.
Uma cárie não tratada cresce, atinge a polpa do dente onde está o nervo, causa dor intensa e pode levar à perda do dente. Uma restauração simples feita a tempo salva o dente. Se você espera, pode precisar de canal, coroa e, em casos extremos, extração. Se você perdeu um dente, substitua o quanto antes. Quando você perde um dente e não repõe, os dentes vizinhos começam a se mover para preencher o espaço, causando desalinhamento. O dente oposto, que não tem mais com o que morder, começa a extruir, saindo do osso. O osso na área onde você perdeu o dente começa a ser reabsorvido porque não está sendo estimulado pela mastigação. Com o tempo, você pode perder mais dentes, ter problemas de mordida, dor na articulação da mandíbula. Reponha dentes perdidos com implantes, pontes ou próteses adequadas. 9ª regra de ouro. Atenção especial aos medicamentos. Muitos remédios que pessoas acima de 60 tomam causam boca seca, e boca seca aumenta drasticamente o risco de cáries e doença periodontal. Se você toma medicamentos e tem boca seca, converse com seu médico sobre alternativas ou formas de minimizar esse efeito. Use produtos para boca seca, beba muita água, mastigue chicletes sem açúcar para estimular a salivação. E capriche ainda mais na higiene, porque seus dentes estão mais vulneráveis. 10ª regra de ouro. Conheça seu risco individual. Algumas pessoas são geneticamente mais propensas a cáries ou doença periodontal. Se seus pais perderam dentes cedo, se você sempre teve muitas cáries mesmo cuidando bem, você precisa ser ainda mais vigilante. Converse com seu dentista sobre seu perfil de risco e ajuste seus cuidados de acordo. Talvez você precise de limpezas mais frequentes, aplicações extras de flúor, uso de antissépticos específicos. Agora vamos falar de algo que muita gente negligencia: próteses e restaurações antigas. Se você tem coroas, pontes, obturações feitas há muitos anos, elas não duram para sempre. Restaurações antigas podem quebrar, descolar, desenvolver infiltração por baixo, onde bactérias entram e causam cáries escondidas. Próteses mal adaptadas acumulam comida, causam feridas, criam pontos de inflamação crônica. Peça para seu dentista avaliar regularmente o estado de todas as suas restaurações e próteses e troque quando necessário. Se você usa prótese removível parcial ou total, higienize ela todos os dias escovando com sabão neutro ou produto específico, deixando de molho em solução adequada. Prótese suja é foco de bactérias e fungos. Remova a prótese à noite para que os tecidos da boca descansem. E visite o dentista regularmente para ajustes, porque o osso e a gengiva mudam com o tempo e a prótese pode ficar frouxa ou causar feridas. Tem também uma questão importante sobre implantes. Se você já tem implantes, saiba que eles também podem ter problemas similares à doença periodontal, chamados de periimplantite. Implantes precisam de higiene impecável, fio dental adaptado, limpezas profissionais regulares. Não ache que por ser artificial, está livre de problemas. Implantes podem ser perdidos se você não cuidar adequadamente. Vamos recapitular o plano definitivo para nunca perder dentes. Primeiro, higiene impecável todos os dias. Escovação correta 2 vezes ao dia, fio dental 1 vez ao dia, limpeza da língua. Segundo, limpezas profissionais regulares e consultas de avaliação a cada 6 meses ou conforme orientação do dentista. Terceiro, nunca ignore sinais de alerta como sangramento, dor, sensibilidade, mobilidade, gosto ruim na boca. Quarto, controle doenças sistêmicas como diabetes e osteoporose. Quinto, elimine hábitos destrutivos como fumar e ranger os dentes. Sexto, alimentação inteligente com menos açúcar e mais nutrientes. Sétimo, trate problemas assim que aparecem e reponha dentes perdidos. Oitavo, atenção aos medicamentos e boca seca. Nono,
Cuide de restaurações e próteses antigas. 10º, conheça seu risco individual e ajuste os cuidados. Pode parecer trabalhoso, mas pense assim. Você dedica 2 minutos de manhã e 2 minutos à noite para escovar e usar fio dental, mais 20 minutos a cada 6 meses para ir ao dentista. São minutos por dia em troca de décadas com seus dentes naturais. Vale cada segundo. E aqui está uma verdade fundamental. Você não precisa perder nenhum dente. Com os conhecimentos e tecnologias que temos hoje, com acesso a tratamentos preventivos, não existe razão para perder dentes por cárie ou doença periodontal. A única coisa que separa quem mantém os dentes a vida toda de quem perde é informação e disciplina. E agora você tem a informação. O resto depende de você colocar em prática todos os dias, sem falha, sem desculpas. Pense no que está em jogo. Seus dentes permitem que você coma os alimentos que você gosta, que você fale claramente, que você sorria com confiança. Perder dentes muda completamente sua qualidade de vida. Afeta sua nutrição porque você não consegue mastigar direito. Afeta sua autoestima porque você fica envergonhado do seu sorriso. Afeta suas relações sociais porque você evita sorrir ou comer na frente de outras pessoas. E afeta sua saúde geral porque má nutrição e infecções crônicas na boca têm consequências em todo o corpo. Proteger seus dentes não é vaidade. É cuidado essencial com sua saúde e bem-estar. É investir no seu futuro, na sua autonomia, na sua dignidade. E está completamente ao seu alcance. Se este vídeo te mostrou que perder dentes não é inevitável e te deu o plano completo para proteger seu sorriso pelo resto da vida, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre saúde bucal e qualidade de vida na terceira idade. Deixe um comentário contando qual dessas regras você vai começar a aplicar imediatamente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa informação. Seus dentes foram feitos para durar para sempre. E agora, você sabe exatamente como garantir isso. Até o próximo vídeo.